pessoal, tudo bem? A gente está aqui no nosso quarto episódio do programa Mais Vôlei, por favor, ao lado do Cacá Bizocchi. E agora, Cacá, vamos conversar então sobre o Campeonato Mundial Sub-21. Acabou sábado agora, no Bahrein, e o Brasil conseguiu chegar ao pódio, que era o grande objetivo dessa geração. Um ótimo resultado, mais em função, não da medalha em si, né, Vanessa? Mas a dificuldade que foi esse campeonato. 4 equipes muito fortes chegando às semifinais e o Brasil conseguiu, na disputa do bronze, uma vitória com sobras sobre a Rússia. A gente teve aí nas semifinais, então, Cacá, Irã, Itália, Rússia e Brasil. 4 grandes escolas na categoria adulta. O Brasil fez a semifinal contra o Irã. Acabou que o primeiro set até foi um pouco apertado, depois o Brasil não conseguiu manter um bom jogo. E aí na disputa do bronze foi contra a Rússia, uma seleção que o Brasil já tinha enfrentado na segunda fase. E mais uma vez a equipe do Giovanni Gávea conseguiu a vitória. 2 vitórias sobre a Rússia. O Giovanni já tinha elogiado esse time do Irã. É o primeiro título do Irã nessa categoria e merecidíssimo, né, Vanessa? Mas foi uma prova de fogo aí para a seleção brasileira, a primeira competição importante dirigida pelo Giovanni Gávea. E o terceiro lugar acho que ficou de bom tamanho. Acho que Itália e Irã estavam realmente num patamar acima do Brasil. Cacá, você falou do Irã. O melhor resultado que o Irã tinha sido em 2007, uma medalha de bronze. Então, assim, 12 anos depois, eles conseguiram o primeiro título mundial. O Irã que já tem uma tradição no time adulto. E aí conseguiu seu primeiro título mundial na categoria sub-21. E aí na final o Irã fez com a Itália, né? A Itália aí com a base inteira do Clube Itália e ganhou de 3-2. É um jogo muito equilibrado, eu acompanhei ali no placar da Federação Internacional, né, enquanto acontecia, e jogo bem equilibrado, e no quinto set o Irã acabou mantendo uma vantagem ali a partir do 10º ponto e não perdeu mais, né? E o Irã, Vanessa, interessante nessa conquista é que nos anos anteriores tinha-se muita dúvida em relação à idade real dos jogadores que participavam das categorias tem gato menores. Aí. O pessoal até brinca que eles chegavam com os netos, né, no ginásio. Então a Índia chegou até a ser suspensa por causa disso, porque teve o caso de um jogador comprovadamente que tinha 3 idades em campeonatos que ele disputava, né? Então a Índia foi suspensa, a Índia chegava sempre entre os 5, chegou até a disputar a semifinal, mas o Irã dessa vez parece que montou um esquema muito sério. A seleção principal, se a gente lembrar algumas semanas atrás, ela chegou a brigar pelo título, fez a 2ª melhor campanha da fase de classificação da Liga das Nações. O voleibol no Irã é muito popular, e tudo indica que o Irã é uma nova força aí que vem surgindo para incomodar os grandes nos próximos anos. O Irã já é a grande força do vôlei asiático, mas ainda falta aquele título para colocar o Irã ali no bloco mesmo dos grandes, como a França conseguiu há alguns anos, né, Cacá, entrar no bloco dos grandes, porque ela sempre batia na trave, ganhou uma Liga Mundial, já começou a ser vista diferente. São características diferentes, né? Mas o Irã ele está naquele processo da equipe que quer ser grande, mas se afoba um pouco na hora de definir para chegar numa semifinal, para chegar numa final. É parte do processo de maturação de uma equipe. O Irã ainda erra muito, você tem jogadores muito técnicos que na hora H ainda não conseguem lidar com essa pressão, mas é um processo que todas as grandes seleções passaram. E o que foi legal também, falando um pouquinho da campanha do Brasil, Cacá, é que o último pódio do Brasil tinha sido na edição 2013, em Ankara. Então, 6 anos depois, a seleção, o país voltou ao pódio. Acho que o Giovanni cumpriu aí o grande objetivo, que era estar entre os 3 melhores dessa competição. O que você achou individualmente da seleção? O que você poderia destacar? Então, a gente tem o Ângelos, que foi o oposto, que foi muito bem. Eu acho que é um nome aí a se pensar. Os 2 ponteiros também têm altura, têm pegada. Então nós temos a seleção brasileira juvenil que disputou esse campeonato, tem ótimos valores que podem ser aproveitados pela seleção brasileira. O oposto Ângelo fez um ótimo campeonato. O Birigui, que estava emprestado e volta agora ao SESI numa outra condição, é um jogador de 2 metros de altura, muito interessante para a posição de ponteiro. Apesar dos 2 centrais terem feito boa campanha, né, são jogadores para um nível internacional um pouco baixos, perto de 2 metros. Nunca uma seleção juvenil forneceu 12, 10 nomes, né, Vanessa?
Então nós temos aí, mantendo a média, 3, 4 que podem ser aproveitados futuramente. O Kaká, a gente teve o Guilherme, né, um central na seleção do campeonato, o único brasileiro que entrou nessa seleção do campeonato, também é um nome para a gente ficar de olho. Também, eu acho que todos os jogadores que vão bem nas seleções de base, eles precisam ter oportunidade na seleção principal, né? Nem que seja para treinar, para ver qual o nível que eles apresentam. O que a gente não pode é ignorar esses jogadores e falar assim, não interessa, né? Não, tem que ter oportunidade, é a evolução natural do processo. Agora, se não aproveitar a oportunidade na seleção principal, aí sim é outra história. Ô Kaká, e como deve ser feita essa gestão de carreira desses atletas? Muitos acabam ficando escondidos em grandes times, eles não jogam, né? Porque tem ali os mais veteranos, os mais experientes, aí às vezes eles só aparecem daqui a 5 anos. Você acha que vale eles ganharem experiência em grandes times, estando ali com os melhores, ou irem para times menores e jogarem efetivamente, aprenderem na raça, né? Então, aí a gente entra, Vanessa, numa questão do sistema, né? O nosso sistema, o ideal é que a gente tivesse mais equipes de ponta, onde esses jogadores pudessem ser aproveitados com jogadores já mais experientes, de mais qualidade. Mas o nosso sistema, o que acontece? Nós temos 4 equipes que brigam pelo título. Essas equipes dão preferência aos jogadores já mais tarimbados, mais experientes. E esses atletas novos, eles não têm oportunidade de serem titulares numa equipe desse nível. E aí eles vão para a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª força. Alguns jogam com equipes basicamente só juvenis. E eles não têm essa bagagem que precisa ter nessa transição do juvenil para o adulto. Então o ideal seria que a gente tivesse um sistema onde a gente tivesse 8 equipes boas, brigando pelo título. E aí sim esses valores todos estão divididos, jogando como titulares, podendo brigar para chegar numa semifinal, passando por essa pressão, tendo a responsabilidade nos seus times. E aí eu acho que seria o modelo ideal para o voleibol brasileiro. Recentemente, né, Kaká, na Superliga B a gente teve a versão B do Sada Cruzeiro, a versão B do SESI. Eles disputavam a Superliga B, mas acabou que com problemas políticos o projeto não vingou. Eles jogaram 2 anos nessa divisão e aí a gente tinha esses jovens valores atuando. Atuar é importante, mas eu acho que mais importante do que atuar é atuar com aqueles que eles podem aprender, né? Eu jogar com alguém que é do mesmo nível, que está passando pelo mesmo processo de maturação, eu não aprendo. Eu aprendo vendo um jogador como, por exemplo, o Lucarelli, atacando uma bola difícil contra um bloqueio triplo num 24-24 e falando assim, poxa, essa é a minha referência, é por aí que eu preciso aprender, né? Ô Kaká, a gente estava falando sobre os jogadores que já estão na seleção adulta, saíram da seleção sub-21. Eu fiz uma lista aqui das últimas 5 edições do Campeonato Mundial Sub-21. Então, em 2009, a gente teve o Thales e o Isaac. O Thales só acabou chegando só agora, né, na seleção adulta. Em 2011, saíram o Lucarelli e o Lucas Ló. Em 2013, saíram Alan, Douglas Souza e o Flávio. Em 2015, o Douglas de novo, ele participou 2 vezes do Campeonato Sub-21, e o Fernando Cachopa. E agora, em 2017, o mais recente, o Mike, que pode ser considerado um fenômeno, porque já saiu de uma seleção Sub-21 e já chegou à titularidade da seleção adulta. A gente teve até alguns exemplos, né, num passado ainda mais remoto, de jogadores fora de série, né? Muita gente pode achar pouco, né, Vanessa? Fala assim, pô, mas só isso? Eu tinha feito já um levantamento parecido e que todas as seleções no mundo, das grandes equipes, passam por esse mesmo processo. A Rússia chega a passar, às vezes, 2 gerações sem levar ninguém para a seleção principal, né? E isso tem muito a ver também com a geração que está atuando. O Brasil teve uma geração que não podia ser substituída. Né? De 2001 em diante, quem vai mexer naqueles jogadores? Aí foi aquilo que a gente falou, acaba que uma geração inteira é perdida porque a que está no topo não dá para ser substituída. Exatamente. E eu até achei interessante uma declaração do Luiz Omar, que ele fala assim, pô, mas eu tive 2 Pelés, né? Que era o Zé Roberto e o Bernardinho. Então, muitos jogadores passaram por isso. Como é que você vai ter oportunidade? Né? Voltando ainda para o futebol, a gente teve, por exemplo, na seleção de 1970, que foi aquela épica seleção tricampeã, muita gente boa, mas que não tinha oportunidade porque quem é titular é o Pelé, quem é titular é o Rivelino. Aí fica difícil, né, Kaká? A mesma coisa acontece no vôlei. Você imagina, saiu o Tandy,
entrou o Nauber, entrou o Giba, entrou o Murilo. Poxa, não teve outros ponteiros bons? Lógico que teve, mas eles não tiveram oportunidade porque esses caras não davam chance. Ô Kaká, e nesse Campeonato Mundial Sub-21, a Polônia, que é a atual bicampeã mundial na categoria adulta, ela nem chegou à segunda fase. Então, assim, às vezes a gente fala, o Brasil não tá bem, o vôlei brasileiro, daqui a alguns anos a gente vai sofrer. Mas o campeonato de base nem sempre é um parâmetro para o resultado na categoria adulta. Perfeito, você pegou o exemplo mais importante dessa edição. A Polônia, a última campeã, ficou em 9º lugar, né? E é uma coisa, Vanessa, que não dá para você explicar. É coisa de geração, é coisa de liga entre os jogadores que estão ali. É o nervosismo de uma partida, por exemplo, de estreia, que os jogadores não conseguem lidar e não conseguem jogar bem o segundo. Acabou a fase de grupos, eles não se classificaram. E a estreia deles foi contra o Brasil, então já foi assim, um embate de duas grandes escolas. Exatamente. Então você pega como exemplo a seleção feminina que disputou o Mundial Juvenil aqui no Brasil em 93. Né? Era uma geração que podia ter algumas jogadoras fazendo parte da seleção brasileira, mas não teve essa oportunidade. Eu lembro daquela geração que, se não me engano, só a Gisele continuou, né? A levantadora. Isso, a levantadora que teve oportunidade na seleção adulta nos anos seguintes. Mas quase todas as jogadoras ficaram carimbadas com esse insucesso. E até retomando essa questão de Pelé, de gerações que não dão oportunidades para os mais jovens, Gisele também pegou uma geração de Fernanda Venturini também, e Fofão. Você lembrou? Então, assim, por mais que ela fosse extraordinária, tinham dois mitos ali do levantamento. Aí é difícil, né? E não é pouca coisa, não são 2 anos, 3 anos. A Fernanda vem desde 89. E foram até 2004. A Fernanda até 2004. Isso, e a Fofão ainda continuou, né? Então, é difícil. Quem nasceu nessa mesma época se deu mal. Outra curiosidade desse campeonato mundial que chamou muito a nossa atenção foi a questão da Itália ter uma técnica mulher, né? Geralmente a gente vê técnica mulher comandando o time feminino. E aqui foi diferente, a Itália sendo comandada pela Mônica Cresta, que já faz um trabalho há algum tempo no Clube Itália. É um caso raro, né? Difícil a gente ver algumas mulheres comandando times femininos. Você comandar um time juvenil masculino, que todo mundo se acha, né? Com 21 anos, o homem se acha. E aí tem uma mulher lá dando ordem, falando o que fazer. E não é um trabalho também recente, né? A Mônica tem um histórico aí de condução de equipes masculinas de muita qualidade. Aqui no Brasil, o caso mais recente que a gente teve de mulher comandando um time feminino foi a Sandra Mara Leão, comandou há algum tempo o Araraquara, na Superliga, inclusive. E para fechar aqui, Kaká, eu achei muito curiosa essa foto que o Giovanni Gávea postou logo após a conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial Sub-21. E aí ele fez uma comparação. Ele disputou o Campeonato Mundial Sub-21 em 88 e 30 anos depois ele estava ali como técnico. Eu fico imaginando o filminho que não passa na cabeça dele. É, muito legal, né? O pessoal daquela geração lá, muitos chegaram a fazer parte da seleção, a gente vindo aqui da esquerda para a direita. O primeiro aqui embaixo é o Anjinho, que na seleção de quadra não teve tanta oportunidade, mas é reconhecido. Jogou praia? Jogou praia na Liga Profissional Norte-Americana naquela época, né? E tem o nome dele inscrito entre os melhores. E para você jogar na praia da Liga Americana, você tem que ser muito bom. E quem é mais velho vai lembrar da dupla Anjinho e Loyola, que foi uma das principais do Brasil naquela época. Logo atrás dele, Marcelo Negrão. Né? Marcelo Negrão. Novinho ainda. Novinho, que chegou a ter oportunidade. Caminhando um pouquinho mais, a gente tem o Dentinho, o Celso Douglas, que foi campeão olímpico em Barcelona, né? 3 anos depois. O Tabachi aqui embaixo, com um projeto de barba e bigode. Gilberto, a gente vai passando aqui, até chegar no Giovanni aqui, né? Em destaque aqui do lado direito. E mais na ponta da foto, o Tandy, também campeão olímpico. Então só nessa equipe nós tivemos 4 campeões olímpicos 3 anos depois. E você vê, Kaká, uma seleção que saiu em 3º lugar no Campeonato Mundial Sub-21 e 3 anos depois campeã olímpica. Não quer dizer necessariamente que você precisa ser campeão, né? Depende do trabalho que está sendo feito. Exatamente. Então era isso, pessoal. No programa 4 do Mais Vôlei, por favor, a gente ainda vai falar sobre Jogos Pan-Americanos, sobre pré-olímpico e sobre a volta ou não de Camila Bright à seleção. Até mais, tchau, tchau!